Fala pessoal, tudo bom? Felipe Costa aqui. Quero falar com vocês hoje sobre o nosso projeto Cross Run. Mas hoje quero falar sobre os fundamentos dele. Quero falar sobre os 5 fundamentos do nosso projeto. Mas, primeiramente, vamos falar sobre os 5 erros que você comete durante o processo de emagrecimento. Por que você não está emagrecendo? O erro 1, vamos lá? Vocês não estarem se hidratando corretamente. Vocês sabiam que a hidratação é primordial no processo de emagrecimento? Com certeza vocês não sabiam disso, então fiquem sabendo. A hidratação, ela funciona de maneira direta no processo de emagrecimento. Por quê? Ela ajuda vocês a liberar os metabólitos, que são o lixo que o corpo acumula, e você excreta eles durante o exercício, tanto no suor quanto na urina quando vocês vão ao banheiro. E isso colabora bastante no processo de emagrecimento, porque você tira todo esse lixo que o nosso corpo acumula, esse acúmulo de metabólitos, você excreta através da água. Mas muitas pessoas se hidratam de maneira incorreta. Por quê, Felipe? Porque muitas pessoas se hidratam de maneira incorreta. Como assim? Sim, tem esse dito popular que as pessoas devem beber somente 2 litros de água por dia. E isso é errado. Nem todo mundo precisa somente de 2 litros de água por dia. Porque a variação da hidratação vai de acordo com o seu peso corporal e sua altura. Ou seja, você é uma pessoa de 80 quilos, deve se hidratar da mesma forma que uma pessoa de 60 quilos? É óbvio que não. Temos estudos científicos já comprovados falando que, em média, nós deveremos beber num clima normal, no clima ameno, entre 20 e 24 graus, que é um clima onde foi feita a pesquisa, devemos fazer uma hidratação de pelo menos 33 ml de água por quilo corporal. Ou seja, se você pesa 70 quilos, você tem que multiplicar 70 por 33. Isso você sem exercício físico, você fazendo somente as atividades do seu dia a dia. Indo trabalhar, indo caminhar para o trabalho, indo assistir um filme no cinema, tudo mais. As atividades do dia a dia, você vai fazer somente isso, essa conta. 33 ml de água para cada quilo de peso corporal que vocês tenham, ok? Mas Felipe, eu faço atividade física, eu já corro, eu faço musculação, então você precisa tomar um pouco mais de água. No caso aí a conta será 45 ml para cada quilo corporal. Aí você vai multiplicar de acordo com o peso que você tenha. É uma média que você deva tomar por dia. E isso, novamente falando, numa temperatura amena, entre 20 e 24 graus. Mas aí está muito calor, Brasil, país quente, super quente, aquele calor de 40 graus, Felipe, tem que beber só essa conta de água? Óbvio que não, você tem que beber muito mais água, então vamos aumentar um pouco essa conta aí. Se você bebe 45 ml por água, você pode beber um pouco a mais, entendeu? Para poder suprir esse excesso de líquido que está sendo extraído do seu corpo, beleza? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, descanso. Você está descansando bem? Fala pra mim. Olha aqui, papai. Não tá, né? Então, por que você não descansa bem? Hoje, a gente vive num processo muito complexo no nosso dia a dia. São vários fatores que vão intervir no nosso sono. Uma má alimentação, um estresse no trabalho, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão. Inclusive, a corrida, a atividade aeróbica e a atividade física em si, exercício, é excelente para quem tem alguma disfunção no perfil mental. Então, por isso, é super interessante vocês estarem aí fazendo a sua atividade física diária. Isso não é só questão de estética, nem tudo mais. É questão de saúde. Então, o descanso é primordial em todos os momentos do seu emagrecimento, correto? Você descansando bem, você gera uma adaptação no seu corpo muito melhor do que quando você não descansa. Por quê? Durante o treino, nós damos diversos estímulos no nosso corpo. Você dá um estímulo de força, você dá um estímulo metabólico, e isso faz com que vocês necessitem de descanso. Por quê? Você descansando bem, você gera uma adaptação nesses estímulos que você deu no dia anterior, entendeu? E vocês vão fazer o quê? Vão gerar adaptações necessárias para vocês poderem evoluir no seu processo de emagrecimento. Por quê? Quando você gera um estresse muito grande no seu músculo, vamos botar, por exemplo, na musculação ou na corrida mesmo, na corrida mais intensa, no treino mais intenso, vocês vão gerar
adaptações ali, vão gerar micro lesões no seu músculo, você vai ficar dolorido, você vai ficar com sensação desconfortável. E isso é totalmente normal, porque o seu corpo está se adaptando à nova atividade. E com isso ele precisa de descanso, de um sono legal, de um sono, de uma boa recuperação. Então o sono é primordial, porque durante o sono você vai recuperar todo esse processo que você gerou no seu corpo de perturbação de quê? Da homeostase, que é o estado de equilíbrio do seu corpo. Quando você entra em uma sessão de treinamento, você vai tirar seu corpo desse estado de equilíbrio dele, que ele já está acostumado a ficar. Então vocês vão gerar uma necessidade de uma readaptação do seu corpo para aquele estímulo que você deu. E você precisa de descanso. Então, pessoal, o descanso é primordial nesse processo. Tá ok? Chegamos no terceiro erro que vocês estejam cometendo. Que erro é esse, Felipe? Preguiça, prioridades. Quais são suas prioridades hoje? Sua prioridade é realmente emagrecer? Sua prioridade é realmente aprender a correr? Sua prioridade é realmente melhorar o seu condicionamento físico? Não sei, né? Então, vamos lá, pessoal. Vocês têm que criar objetivos na vida de vocês. Não tem como eu falar que você vai emagrecer se você não tem esse objetivo. Como assim, objetivo? Sim, objetivo. Você tem que chegar e traçar sua meta. Se sua meta é emagrecer, é melhorar na corrida, é melhorar o seu condicionamento físico, você tem que pegar essa meta e ir até ela até o final. O quanto vocês estão dispostos a fazer o que tem que ser feito para chegar no objetivo de vocês. O quanto? Essa é a questão que fica. Então, a prioridade tem que ser o quê? Eu vou gerar um processo de emagrecimento no meu corpo, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou hoje. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar isso. Vou sair da minha cama, fazer minha atividade física, vou treinar, vou seguir a periodização e vou conseguir o meu objetivo. Vou melhorar principalmente a minha alimentação e tudo mais. Não vou deixar cair em tentação sobre as pessoas que também estão ao nosso redor, que super contam também no nosso processo de emagrecimento e tudo mais. Então, preguiça e prioridade são coisas que têm que ser postas em pauta obrigatoriamente, porque é o que vai dar o start aí para o processo de emagrecimento de vocês. Se vocês procrastinam, eu começo hoje, amanhã eu tenho que parar. Então, pessoal, isso está errado. Você tem que manter firme. Final de semana, eu vou comer um pouco a mais, eu vou sair da minha dieta, eu vou sair do eixo. O que eu vou fazer? Eu vou me programar para isso. De acordo com a dieta que for prescrita, eu vou me equalizar para poder gastar menos energia durante o dia para poder suprir aquela festa que eu vou, para poder socializar, que também é super importante e tudo mais. Mas a prioridade tem que ser o quê? O seu objetivo. Tenha objetivo. Esse é um erro muito grave que as pessoas cometem, de não ser paciente, porque dentro do processo de emagrecimento as pessoas não têm paciência de poder aguardar o que tem que ser feito. Como assim, Felipe? O que tem que ser feito? Sim. Chega um momento no processo de emagrecimento que você já está bem, já está saudável, já reduziu bastante seu percentual de gordura e já pode sair um pouco da dieta, porque você vai saber controlar, já mudou seus hábitos, você vai sair um pouco aqui, mas depois você vai super melhorar os seus hábitos e durante a semana você vai equalizar esse déficit calórico, esse superávit com o déficit. Então você consegue equilibrar, diferentemente de uma pessoa que está no processo ainda, que não pode fazer isso. Mas a paciência é primordial nesse processo, porque você vai ter que esperar o momento certo de você chegar e fazer esse processo, de poder sair um pouco da linha para poder voltar lá na linha, lá na frente e poder equalizar o processo de déficit e superávit calórico, que é o que vai ditar a sua perda de peso. Quarto erro, treino adequado. Como assim, Felipe? Treino adequado? Sim, você não tem um treino adequado para você. Ou você tem um treino adequado, mas você não faz corpo mole. Minha filha, meu filho, esquece. Não vai conseguir emagrecer. Não vai. Eu não vou ser seu pai, não vou ser sua mãe para ficar passando a mãozinha na cabeça. Tem que ser realista. Você não vai conseguir emagrecer se você não seguir o que for passado. Não seguir o cronograma certinho do treinamento, ali o passo a passo para você poder emagrecer. Se você não seguir a sua dieta, então não vai adiantar nada. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver um treino adequado, você não vai conseguir emagrecer. Então, por isso que nós devemos ter um treinamento adequado, porque nós precisamos tirar o seu corpo do estado de equilíbrio dele. Ele já está acostumado a ficar naquele estado que está gastando pouca energia,
está sedentário, acaba por não conseguir um processo de emagrecimento com qualidade. A partir do momento que você muda isso, você impõe um sistema de treinamento adequado, com mais intensidade, minha filha, aí sim você vai conseguir fazer o quê? Gastar mais energia no pós-treino. Sim, no pós-treino. Com treinamento de força adequado, você vai conseguir aumentar a sua taxa metabólica de repouso. Mas, Felipe, o que é taxa metabólica de repouso? Sim, é o quanto que você gasta no seu descanso. Você está ali descansando, quietinha, assistindo Netflix, comendo aquela pipoquinha sem sal, que pode, ou com um pouquinho de sal só e sem óleo, sem muita gordura. Você está ali descansando e está perdendo peso, porque você gerou um estímulo muito forte no seu organismo, no qual precisou ter adaptações necessárias para suprir aquela intervenção que foi feita no treinamento, correto? Então, você mesmo ali em repouso, você está gastando mais energia, porque você tem um pouco mais de massa muscular sendo criada ali, e isso faz com que vocês diminuam a incidência de vocês terem alguma propensão à lesão e ainda aumenta a sua funcionalidade no dia a dia para poder progredir na sua corrida. Sim, progredir na sua corrida e conseguir emagrecer de maneira saudável, porque você vai ter mais massa muscular, consequentemente menos gordura, e com a adaptação você vai gerar uma adaptação a nível celular, que você vai ter muito mais energia para poder correr e até diminuir o seu tempo. E com as articulações sadias, livrando vocês de lesões. Olha que legal. Então o treinamento adequado é super importante e é um erro que vocês cometem. O quinto erro, que é o mais importante, que eu venho falando desde o primeiro erro, que é a alimentação. Se você não se alimenta bem, não adianta, minha filha, não adianta, meu filho. Vocês não vão emagrecer, não dá, é impossível. Não adianta eu falar aqui ser falso com vocês. Vou falar para vocês aqui agora. Só treina que vocês irão emagrecer. Eu vou estar mentindo, na cara dura, na cara de pau. E eu não quero mentir para vocês. Então, eu vou ser sincero, aqui ó, cara a cara. No processo de emagrecimento, não tem como a gente conseguir emagrecer sem o déficit calórico. Como assim, Felipe? O que seria déficit calórico? Sim, ingerir menos calorias do que vocês gastam no dia a dia de vocês. É isso, basicamente é isso. O emagrecimento, pessoal, ele é simples, mas ele não é fácil. O emagrecimento, pessoal, ele é simples. Bem simples, mas não é fácil. As pessoas pecam nisso. Pensam que, eu vou parar de comer hoje o dia todo para amanhã eu estar magro. Não é assim. O processo é simples, ele é longo, ele é árduo, tem que ter abdicações de alimentos que a gente gosta, muitas vezes. Mas não totalmente, porque é difícil no início. Você pode sair da dieta? Pode, uma vez ou outra. O que não pode ocorrer é você sair da dieta todos os dias. Todos os dias não dá, porque senão você gera esse superávit calórico. Ao invés de vocês ingerirem menos calorias, vocês estarão ingerindo mais calorias. Se você gasta em 30 minutos X calorias durante o dia de vocês, vocês não podem consumir Y calorias, porque isso vai gerar um superávit e você vai gerar reserva, porque o nosso corpo é super inteligente. O nosso corpo ele é super inteligente, ele não quer ficar bonitinho para o verão, não quer, ele quer sobreviver. Dentro desse processo fisiológico de sobrevivência do nosso corpo, ele faz com que você armazene energia se você consumiu a mais. Um exemplo, eu fui num rodízio de pizza, comi igual um maluco, eu vou estar com o quê? Superávit absurdo de calorias. Se eu não tenho um gasto correto durante a semana ou durante os dias posteriores, eu vou ter que armazenar essa energia de alguma forma. Ela não vai sair sozinha. Se você não gastou, o seu corpo vai criar ali, no metabolismo. Opa! Energia extra, vou guardar. Vai guardar aqui, vai guardar ali. Mulherada guarda muito no culote. Os homens guardam muito aqui na linha da cintura. Vai de acordo com cada um, mas ele vai guardar essa energia, ele vai armazenar. Ele armazenando essa energia, vocês vão ter o quê? Um processo de engorda, um processo inverso do que a gente quer no processo de emagrecimento. Então, o ideal é que vocês façam o quê? Tem um déficit negativo. Sim, déficit negativo.
Como assim, Felipe? Consumam menos calorias e gastem mais. Com o treinamento, a gente tem um alto gasto calórico durante e no pós-treino. O nosso treino vai ser intenso. Então, a gente vai gerar adaptação no nosso corpo, como foi falado anteriormente, e vamos adequar no nosso descanso, gastar essas energias. Mas se você chega em casa e consome mais, não vai adiantar nada. Então, vamos tentar equalizar e juntar tudo isso. É um quebra-cabeça. Vamos juntar o sono, vamos juntar o seu descanso, vamos juntar um treino adequado, vamos juntar uma boa alimentação e vamos mesclar tudo para gerar um processo de emagrecimento saudável e continuado, no qual vocês não tenham que regredir e engordar tudo de novo. Beleza? Então esses foram os 5 erros. O nosso treinamento é regido por 5 princípios. Que princípios são esses, Felipe? O primeiro, não tem como não falar dele, que é a nutrição. A nutrição é primordial para que possamos ter êxito no nosso resultado. Se você se alimenta mal, se você não tem uma alimentação saudável, se você só come besteira, você vai ter o déficit positivo. Lembra? Déficit positivo? E aí vocês não vão conseguir emagrecer. Felipe, como eu melhoro isso? Comece com mudança de hábitos. Precisa ser restrito a alimentação, Felipe? Não, eu não sou nutricionista, mas eu posso dar algumas orientações para vocês. Comece mudando hábitos. Se você come pão de manhã, come alimentos muito calóricos, modifique. Coma coisas saudáveis, troque por ovos, por coisas simples que tem no seu dia a dia, tem na sua geladeira, que você às vezes procrastina a sua dieta por coisa boba, por não ter, pensando que a dieta é cara. Não é assim que funciona, entendeu? Às vezes, com mudança de hábitos simples, a gente consegue resultados absurdos. E isso é normal. Se você modificar, só de mudar o hábito, de cortar a alimentação de vocês pela metade, o que vocês comem hoje, se você come muito, se você come demais, você pega e come só a metade. Se eu como 2 pães de manhã, eu vou comer só um pão de manhã. Se puder trocar, melhor. Se não puder, coma seu pão, mas coma menos. Ah, eu bebo pouca água. Beba mais água, se hidrate. São mudanças simples que vão modificar totalmente o organismo de vocês para otimizar o seu processo de emagrecimento. Então a nutrição ela é super importante nesse processo. O segundo princípio, e aí já vem a parte de começar a prevenir as lesões de vocês, que é o que? A mobilização das suas articulações. Não tem como eu falar de treinamento hoje para emagrecimento ou para qualquer seja a sua função sem falar de prevenção de lesões. Se você tem alguma disfunção no joelho, se você tem alguma disfunção na coluna, tem hérnia, tem condromalácia, tem disfunção, você precisa de uma articulação móvel. O nosso corpo, ele é formado por articulações de mobilidade e de estabilidade. A mobilização é super importante, porque se você tem um corpo travado, a articulação não está se movendo de maneira que ela devia se mover, você acaba gerando um processo de compensação nas articulações adjacentes. Pô, Felipe, mas como assim articulação adjacente? Sim, vamos botar um exemplo aqui. Seu tornozelo é uma articulação de mobilidade, tem que ser móvel. Se a sua articulação no tornozelo não está móvel, ela vai gerar compensação nas articulações superiores, no seu joelho, no seu quadril, na sua coluna, enfim, nas articulações adjacentes, para cima. Então, o que nós não devemos fazer é gerar essas compensações, porque essas compensações vão gerar dano às nossas articulações e assim gerando um processo de lesão que a gente não deseja no nosso emagrecimento e na nossa corrida, correto? Então, sendo assim, a gente precisa, é claro, de trabalhar essa parte de mobilização nas articulações que fará parte do nosso treinamento. Para quê? Para que vocês possam evoluir durante o treinamento de maneira retilínea, de maneira fluida, sem gerar compensações e sem gerar lesões em vocês. Então vamos para o nosso terceiro princípio, que ele anda junto com o princípio anterior, que é a mobilidade, que é o que? A estabilidade. As nossas articulações se dividem sobre mobilidade e estabilidade. Ela é primordial também nesse processo de prevenção de lesões. Mas Felipe, como assim prevenção de lesões? Sim, porque nosso corpo tem que ser móvel
ele tem que agir fluido, de maneira fluida, um movimento normal, um agachamento, uma cócoras, sem gerar compensação nas articulações adjacentes. A estabilização vai fazer com que essa articulação esteja o quê? Forte. Quando você vai a um ortopedista e ele manda você fortalecer as articulações, ele está mandando você deixar essa articulação estável. Ela tem que estar estável. Para quê? Para aguentar o seu treinamento. Porque quando a gente dá um estímulo no treino, para poder fazer vocês emagrecerem, a gente precisa que vocês estejam com o corpo forte, a base forte. Vocês já viram construir um prédio sem alicerce? O prédio vai cair, correto? Então, nós devemos construir uma base forte. Uma base de joelho, uma base de coluna, uma base de ombro forte. Se a gente não tem uma base forte, a gente não tem como construir um prédio. Então, a gente não tem como fazer vocês progredirem no treinamento de vocês. Se a gente não tem como fazer vocês progredirem, o resultado se afasta. Então, nós deveremos sempre andar junto com a estabilização, fortalecendo as nossas articulações para otimizar o processo de emagrecimento, possam ocorrer de maneira ali, retilínea, sem lesões, com um passo correto, sem compensar de maneira nenhuma na articulação adjacente ali, para vocês não se machucarem. Então a estabilidade é importantíssima nesse processo. Vamos no nosso quarto princípio, pessoal, que é a força. Força funcional, óbvio. Porque não tem como a gente falar de força, falar de treinamento, de emagrecimento e não falar de força. Meus amigos, vou ter que jogar um balde de água fria em quem pensou que só ia correr. E emagrecer somente correndo, não dá. Infelizmente, pessoal, eu não posso ser falso com vocês. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro e não ter como emagrecer sem o treinamento de força. Mas calma, o treinamento de força de vocês vai ser funcional. Vocês querem emagrecer correndo? Vamos emagrecer correndo. Mas com as articulações fortes, com as articulações móveis, com as articulações estáveis, sim, uma base rígida, uma base forte. É isso mesmo. Com uma base forte, vocês vão poder fluir na corrida, entendeu? Não tem como a gente emagrecer sem ter massa muscular, lembra? Vocês precisam ter uma taxa metabólica de repouso, vocês precisam queimar calorias mesmo no descanso. Não tem como vocês queimarem calorias sem massa muscular. Vai chegar um momento, quem só faz aeróbico, que vocês vão estagnar. Você que está ouvindo esse vídeo agora já passou por isso ou está passando por isso. Você só fica na esteira, corre e faz o quê? Parou de emagrecer? Parou, né? Parou, né? Por que você parou de emagrecer? O nosso corpo, lembra? A gente não foi feito para ficar bonitinho para o verão. Nós fomos feitos, é uma máquina perfeita, nós fomos feitos para sobreviver. O nosso sistema fisiológico aqui, ele quer sobreviver, ele não quer ficar bonitinho para o verão. Então, se você tem muita gordura, sua camada de pós está muito grande, e você está ali na esteira, está tentando correr sem força, sem estabilidade, arrebentando seu joelho, arrebentando suas articulações, mas você está fingindo que está saudável, não está se machucando, e você não faz força, ou seja, você vai gerando um processo de queima ali calórica, sim, vai emagrecendo, mas chega um momento que você estagna. Você está estagnado aí, Você está estagnado. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai gerar um processo de queima de gordura até um certo limite. Mas limite, Felipe? Sim, limite. Por quê? Você vai gastando energia. Vai consumindo a gordura ali. Mas para vocês emagrecerem, você não consome só a gordura. Seria lindo se fosse assim. Seria lindo, mas não é assim. Você consome uma molécula de gordura e uma molécula de massa muscular. Vai entrar no seu fígado e vai gerar um processo chamado com nome difícil de neoglicogênese. Mas o que é isso? Que palavrão é esse, sim? É um processo de criação de glicogênio, que é o que a gente utiliza durante o exercício, da sua gordura e da sua massa muscular. Porém, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa sobreviver, ele precisa manter a estrutura dele fixa, firme, para você poder se locomover no seu dia a dia.
Então ele vai gerar o quê? Uma redução, lembra da taxa metabólica de repouso? Ele vai gerar uma redução do que você gasta no seu dia a dia para consumir menos energia, porque ele está sem massa muscular para segurar o seu corpo. Então você pode fazer todas as atividades da academia que você não vai emagrecer, porque você não tem mais músculo para poder queimar, você não tem mais músculo para gerar combustível, entendeu? Porque você está tendo uma restrição calórica, ok. Você está tendo uma atividade física constante, contínua, ok. Mas você não tem uma manutenção de massa muscular que você deveria ter para poder otimizar esse processo de emagrecimento e fortalecer as suas articulações para você estar lá correndo. Correr de maneira saudável, não correr de maneira errônea, se machucando, arrebentando suas articulações. Isso é errado. Então você precisa sim ter uma massa muscular adequada. E como a gente faz isso, Felipe? O nosso treinamento vai ser funcional. Sim, funcional. O que é que você faz no seu dia a dia? Você não pode agachar? Sim, pode. Por quê? Você senta, você levanta, você vai ao banheiro. A maioria de vocês trabalham sentados o dia todo, então você não pode agachar. Podem agachar. Para a corrida, a marcha, a gente faz uma flexão de quadril, a gente faz uma extensão de quadril. Então vocês estão o tempo todo, durante a corrida, ativando o glúteo, ativando o quadríceps, ativando o seu core, ativando toda a musculatura estabilizadora do corpo de vocês, os eretores da espinha e tudo mais. Então, pessoal, a gente precisa sim de um treinamento de força adequado para que vocês possam otimizar o treinamento de vocês. Nesse caso, na nossa periodização, nesse caso, o nosso método de otimizar a corrida e fazer vocês emagrecerem juntamente, em concomitância. Beleza? Então, esse é um pilar muito importante para o nosso treinamento, que é a força, o treinamento funcional de força. Gravando? Tá gravando. E chegamos finalmente a que vocês querem, que é correr de maneira fluida, de maneira firme, de maneira saudável e ainda emagrecer. Olha que coisa legal! Imagina só você poder correr e emagrecer. Pô, é lindo. Então, pessoal, a corrida, ela é o nosso último passo. Logicamente, vocês vão ter toda essa periodização e vocês vão correr durante o início do treinamento? Vão correr ou vão caminhar, depende da aptidão física de cada um no momento do início do treino, ok? Então, vamos lá. Você não consegue correr, você vai caminhar. A periodização vai ser feita de maneira que vocês vão do engatear a tentar correr os 5 km de maneira otimizada em menos de 30 minutos, que é o sonho de muita gente aí. Então a corrida, ela vai ser primordial nesse processo de emagrecimento, porque a corrida, ela faz com que vocês gastem muita caloria durante o treino. Logicamente, que tem que ser um treino intenso e dentro da limitação de cada um, dentro da intensidade de cada um tem sua individualidade biológica. Não tem como eu me pôr no mesmo nível de uma pessoa que está sedentária. Não tem como uma pessoa de elite se pôr no mesmo nível que eu. Não tem como. Então, cada um com a sua peculiaridade. Então, nesse pilar, vocês vão ter uma organização de corrida. Eu vou mostrar para vocês agora um bônus para vocês fazerem de aquecimento quando vocês forem iniciar a corrida de vocês.